Olá, meus queridos alunos. O mundo que nos rodeia é constituído por sistemas formados por mais de uma substância, as misturas. O que vocês acham de nós estudarmos as misturas que são chamadas de soluções? Eu sabia que vocês iriam gostar. Então, vamos lá! Toda solução é sempre uma mistura homogênea, aspecto visual contínuo, e ela tem que apresentar pelo menos dois componentes. Pode ter mais, mas pelo menos dois componentes. Então, toda solução ela tem que ter um soluto e um solvente. O soluto é geralmente o componente que está em menor quantidade. E a gente diz que o soluto é a substância que é dissolvida. Já o solvente, que está em maior quantidade, é a substância que dissolve, geralmente é a água. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma mistura de água e sal dissolvido, a água é o solvente, o sal dissolvido é o soluto. Agora, dentro das propriedades das soluções, considerando a água, o solvente, se a gente tem sal de cozinha, cloreto de sódio, o soluto, a mistura dos dois, água e sal, vai formar o que a gente chama de uma solução aquosa de sal. Então, uma solução, mistura homogênea de dois componentes, aquosa, o solvente é a água, sal é o que está sendo dissolvido, soluto. Esse soluto, ele apresenta algumas características. Por exemplo, quando dissolvidos, eles se tornam invisíveis aos nossos olhos. Não se depositam, não podem estar no fundo do recipiente, porque senão estariam sólidos, formariam uma mistura heterogênea, as misturas heterogêneas não são soluções. Não são retirados por nenhum filtro, isso ocorre em virtude do tamanho das partículas, geralmente estão entre 1 e 10 nanômetros, e não dispersam feixe de luz que incida sobre eles, que é uma característica muito comum nos colóides, que são misturas de partículas maiores que 10 nanômetros, até 1000 nanômetros. Então não é uma característica dos solutos nas soluções. As soluções elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. A classificação ela depende do estado físico do solvente. Então, se o solvente é sólido, a solução é sólida. Se o solvente é líquido, a solução é líquida. Se o solvente é gasoso, a solução é gasosa. Independente do tipo, o soluto pode estar em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Aqui a gente tem alguns exemplos de soluções sólidas, como por exemplo o ouro, é uma liga metálica constituída de ouro, prata e cobre. O latão, que é uma liga metálica constituída de cobre e zinco. O aço inox, também uma liga metálica constituída de aço, cromo e níquel. A amálgama dentária, constituída de prata, estanho, cobre e mercúrio. E o bronze, que é constituído de cobre e estanho. Então, os fármacos, por exemplo, também são soluções sólidas. Nas soluções líquidas, a gente pode citar, por exemplo, a água do mar. A gente percebe aí alguém está flutuando na água, provavelmente do Mar Morto, tem uma concentração, uma quantidade de sal muito grande, mas aí a gente tem uma solução líquida, solvente líquido, soluto, sólido, dissolvido. As soluções gasosas, como por exemplo o ar que nós respiramos, o que está preenchendo os balões, também são soluções gasosas. E um outro tipo de solução gasosa que nós conhecemos, né, o flato, pum, peido, não fui eu, também é uma mistura de vários componentes. E aí, uma característica interessante das soluções gasosas é que um gás ele é infinitamente solúvel em outro gás. Ainda dentro da classificação das soluções, nós podemos chamá-las de eletrolíticas, e aí o soluto se dissolve e se separa em íons, como por exemplo esse sólido iônico, sal de cozinha, cloreto de sódio. Dissociando, ele forma o cátion Na+, e o ânion cloreto, Cl-. Diferente das soluções não eletrolíticas, em que o soluto, como ele é constituído por moléculas, ele não dissocia. Então, o soluto ele apenas dissolve.
Na eletrolítica, dissolve e na sequência dissocia. Na não eletrolítica, ele apenas dissolve, não tem dissociação, não tem separação. Vocês podem observar que essa molécula, C6H12O6, ela é a mesma no estado sólido ou dissolvida no estado aquoso. E aí a observação é que a solução iônica ela sempre conduz corrente elétrica porque tem íons livres. Essa é uma representação para vocês perceberem a diferença da iônica e da molecular. A gente tem na iônica o sólido iônico, e aí as moléculas de água vão separando os cátions dos ânions. Então a gente tem uma dissolução, depois uma dissociação. Como as moléculas estão envolvendo, de água estão envolvendo os cátions e os ânions, a gente chama esse processo também de solvatação. Na molecular, vocês percebem que a molécula ela está também envolvida por moléculas de água, mas não existe a separação, porque só ocorre a dissolução. Essa é uma outra ilustração que representa um processo semelhante, mas aí a gente, ampliando os conceitos, nós dizemos que quando faltam partículas de solvente para rodear a dissoluto, não dá para dissolver mais soluto. Aí a gente classifica essa solução como saturada. Ou seja, quando você tem a relação máxima entre quantidade de soluto e quantidade de solvente com capacidade para dissolver esse soluto. Se a quantidade de soluto é menor do que a quantidade de solvente disponível para envolver as partículas do soluto, aí a gente diz que a solução é insaturada. Uma questão que a gente precisa tomar muito cuidado é justamente isso, né? Substâncias diferentes, elas dissolvem quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solvente na mesma temperatura. Isso depende do coeficiente de solubilidade. Tá, e o que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade, como vocês podem observar aí, é uma grandeza que é determinada experimentalmente, geralmente apresentada em tabelas ou quadros, ou até por meio de gráficos, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, mas esse coeficiente de solubilidade ele expressa ou relaciona a quantidade máxima de soluto, que pode ser dissolvida numa quantidade máxima de solvente a uma determinada temperatura. Vocês podem observar, nós temos três substâncias aí, o cloreto de sódio, o sulfato de cálcio e o nitrato de potássio. No caso do cloreto de sódio, nós podemos dissolver 35,7 gramas em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Para o sulfato de cálcio, apenas 0,2 gramas em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. No caso do nitrato de potássio, 13,3 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Como a gente consegue dissolver uma quantidade maior de cloreto de sódio, na mesma quantidade de solvente à mesma temperatura, dos três, ele é o sal mais solúvel. E o sulfato de cálcio é o menos solúvel. Ainda dentro da classificação das soluções, observe que nós temos dois coeficientes de solubilidades a duas temperaturas diferentes. Na primeira linha, 20 graus Celsius, e na segunda, 25 graus Celsius. Mudou o coeficiente, a temperatura, muda o coeficiente de solubilidade. A quantidade de solvente é a mesma. A gente tem que manter esse parâmetro para poder fazer a comparação. Bom, se a gente utiliza 1 litro de água, como a densidade da água é 1 grama por mililitro, cada mililitro 1 grama, 1000 mililitros, 1000 gramas. Então, 1 litro de água equivale a 1000 gramas de água. Ou seja, em 1 litro de água a 20 graus Celsius, a gente consegue dissolver 357 gramas de cloreto de sódio. Se nós adicionarmos 200 gramas, é uma quantidade menor do que os 357, menor do que o que pode ser dissolvido. Consequentemente, essa solução vai ser classificada como insaturada. Se nós utilizarmos a mesma quantidade de água, 1 litro, 1000 gramas, a mesma temperatura, 20 graus Celsius, e adicionarmos agora exatamente 357 gramas de cloreto de sódio, essa solução vai ser classificada como saturada. Se nós utilizarmos 1000 gramas de água a 20 graus Celsius e adicionarmos 400 gramas de água, aí a gente tem um problema, porque o coeficiente de solubilidade nessa temperatura é 357 gramas. Ou seja, não existem moléculas de solvente suficientes para envolver as partículas de soluto. Então, 357 vai ser dissolvido e a gente vai ter aí um excesso de 43 gramas que vai formar
corpo de fundo. Aí nós vamos ter uma solução saturada com corpo de fundo. Uma outra situação, se a gente adiciona os 400, a gente já sabe que a essa temperatura, a quantidade de solvente, 1000 gramas de água, só é capaz de dissolver 357. 43 gramas vão formar o corpo de fundo e a gente tem uma solução saturada com corpo de fundo. Mas se a gente aquecer essa mistura, por exemplo, a temperatura de 25 graus Celsius, aí o coeficiente de solubilidade vai mudar para 420 gramas. Ou seja, os 400 vão estar dissolvidos. Aí a gente teria uma solução insaturada. Se a gente pegar essa mesma solução e diminuir a temperatura, retornar para 20 graus Celsius, o que vai acontecer? Os 400 vão estar dissolvidos. Só que a essa temperatura só era possível dissolver 357 gramas. Como os 400 estão dissolvidos, a gente vai ter uma solução que é classificada como supersaturada, que é uma solução instável, muito difícil de ser conseguida. Então, na solução supersaturada, a gente sai de uma temperatura, aumenta, depois resfria para retornar à temperatura inicial. Nessa solução supersaturada, a concentração ela vai estar acima do coeficiente de solubilidade. Por enquanto, vamos ficar por aqui. E aí, no próximo vídeo, ou na próxima videoaula, vocês vão ver, ou nós vamos revisar melhor, as curvas de solubilidade. Então, até lá.